Senhor, mais uma vez estamos aqui com você, na presença do Senhor, nessa tarde. Juntos nós estaremos aqui para aprender, para buscar um pouquinho mais de Deus, da presença de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus, através dessa palavra maravilhosa, que é a palavra de Deus, que nós temos estudado, meditado para a minha e para a tua vida. E é tão bom quando nós estamos com Deus e falando de Deus, porque a Bíblia diz que Ele é a nossa vida, que Ele é a razão do nosso ser. Por falando sobre a criação de Deus, Deus o Criador, aquele Deus que cria, aquele Deus que se revela, aquele Deus que faz, aquele Deus que é presente na minha e na tua vida. Então nós estudaremos hoje sobre Deus o Criador. A palavra é especial, é peculiar para a minha e para a tua vida. Então a Bíblia, ela narra desde o início, desde o começo da criação do homem, o começo da humanidade. Todo o começo da humanidade, o começo da terra, do céu, da terra, de toda a criação na face da terra, está narrada aqui na Bíblia. Eu já mencionei a vez passada em Gênesis. No livro de Gênesis começa a narração de Deus, a narração da vida de Deus. E aprendemos na aula passada que Ele, Deus, Ele é o construtor, Ele é o fundador, Ele é o modelador, é o produtor do mundo. Ele é o construtor, Ele é o fundador, Ele é o modelador, Ele é o produtor do mundo. Logo, Deus é aquele que criou todas as coisas. Logo, Deus fundou a humanidade, o mundo. Logo, Deus, com todo o cuidado, modelou. Eu acho tão linda essa palavra modelar, porque em Gênesis capítulo 2, versículo 7, a Bíblia diz que Deus criou o homem do pó da terra. Ele modelou o homem. Ele fez um boneco, Ele fez a mim e a você com as mãos dEle, com os dedos dEle. Então Ele modelou a minha imagem, a tua imagem, o meu rosto, o teu rosto, ou seja, parecido à imagem e à semelhança dEle. Então Deus é o modelador, é o construtor. Deus é aquele que cria. Palavra que cria. A palavra de Deus que cria. Aqui em Gênesis, no capítulo 1, a Bíblia diz assim: haja luz e houve luz. Gênesis capítulo 1, versículo 3. Disse Deus, haja luz e houve luz. A Bíblia mostra que Deus, Ele cria, Ele fez, Ele disse, haja luz. Era uma escuridão na face da terra. O desenrolar da criação aconteceu numa palavra falada por Deus. E antes de uma palavra de Deus, mas tudo passou a ver, tudo passou a existir pela palavra de Deus. É a palavra que cria, é a palavra que fala que Deus é o Criador. No entanto, é a palavra divina de Deus que cria. Quando Deus disse, haja luz, a Bíblia diz que criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. A terra era uma escuridão só, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. A Bíblia diz aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, que a terra era uma escuridão só, era um abismo só. Mas quando Deus falou, haja luz e houve luz, a partir da palavra falada de Deus, as coisas começaram a existir, começaram a ver. A criação teve um princípio. Gênesis capítulo 1, versículo 1. A Bíblia diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse princípio da criação que a Bíblia fala, é claro, a Bíblia diz que existia um caos, totalmente um caos. E através desse caos, a Bíblia diz que Deus se manifesta. E você diz, quem criou Deus? Quem fez Deus? O Salmo, capítulo 90, no versículo 1 e 2, Moisés falou assim, Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração a geração. Antes que nascessem a terra e o mundo, de eternidade, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Aí eu te pergunto, quem é o pai da eternidade? A eternidade tem pai? A eternidade tem um pai, tem uma mãe? Moisés falou de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Lá em Isaías, capítulo 9, versículo 6, a Bíblia diz o quê?
Pai da eternidade, príncipe da paz. Então Deus não tem começo nem fim. Ele por si só. Quando a Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra e a criação teve um princípio, esse princípio teve na pessoa de Deus. Ele é o Deus eterno. Antes da terra existir, antes do mundo existir, antes das coisas existirem, ele já era. A ação foi feita do nada. Lá nos Salmos 33, versículos 6 e 7 diz assim: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo sopro da sua boca. Pois ele falou e tudo se fez. Ele mandou e logo apareceu. Hebreus 13, 1. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Todo o exército dos céus. Qual é todo esse exército do céu? Nossa, você olha para o céu, você vê as estrelas, você vê o sol, você vê a lua, você vê os luminares, os quais Deus criou. Para que Deus criou esse exército no céu, esses luminares? Justamente para a noite e para o dia, que é o sol, trazer a luz. Porque havia escuridão. Esse exército que Deus criou, que a Bíblia fala, esse exército é nada mais do que o planeta, as estrelas, é nada mais do que a lua e o sol. Quando não tem sol, você vê que é escuro. Então o sol é o planeta que traz a luz durante o dia e as estrelas e a lua, a claridade e a luz à noite. É esse exército que ele fala. E ele fala o quê? Pelo sopro da sua boca. A impressão que dá na palavra de Deus é como que quando Deus fala e existe talvez aquele sopro mágico, ele assopra e as coisas começaram a existir. A Bíblia diz que ele falou e tudo se fez e mandou e logo as coisas apareceram na face da terra. Quando o escritor de Hebreus fala que nada existia e que nós entendemos que nada existia, que todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus, a Bíblia diz o quê? Que nada antes havia. E não foi criado por algo que você vê, né? Por algo que você apalpa. Não tinha nada, senão água, senão abismo. E a Bíblia diz então que com cuidado Deus, pela palavra, ele separou as águas, fez a terra, criou o exército dos céus, criou os seres viventes, logo depois criou o homem. É por isso que nós sempre falamos que a nossa palavra tem poder. A palavra de Deus criou o mundo. A palavra de Deus se criou o mundo e todas as coisas, os seres viventes na terra. Quando nós falamos assim, não fala palavra para amaldiçoar o filho, ou não fala palavrões para o marido, para a esposa, não usa a boca para falar palavras, porque a palavra tem poder e ela realmente tem poder. A palavra da tua boca também tem poder. Aí você diz assim, mas por que tem poder? Ué, Deus criou o mundo pela palavra, mas a Bíblia diz que eu e você, nós somos seres racionais, ou seja, Deus soprou em mim e soprou em você a vida dele, o Espírito dele, a palavra dele, o sopro do Todo-Poderoso está em mim e está em você. Então logo a palavra de Deus, a força da palavra de Deus foi que me fez e que me criou. Por isso cuida no que você fala. A Bíblia diz que quando você falar, você pode usar a tua boca tanto para maldição, mas como para bênção. Usa a tua boca, usa as palavras da tua boca para abençoar, porque as tuas palavras têm poder. A Bíblia diz lá em Provérbios, empreendendo, colocando você um grande negócio, e você firmando naquilo, crendo naquilo, vai acontecer. É o poder da tua palavra, é o poder de Deus dentro de você. Nós também aprendemos que as coisas foram feitas pelo sopro do Elohim. Elohim, uma palavra hebraica no plural, que quer dizer o Deus que cria, ou seja, o Deus criador.
Deus, a fonte de toda a criação, a fonte de toda a vida. É a palavra de Deus que cria. Criou e cria todas as coisas. Ou seja, cria não, já criou. Porque se eu falar que cria, eu estou crendo na doutrina, né, da evolução. Não. Deus já criou tudo, nada tem para evoluir, nada tem para se expandir. O que Deus tinha que revelar na palavra dele, já está revelado. O que Deus tinha para criar, já criou. O que Deus tinha que fazer, já foi feito. Então a teoria da evolução não é uma teoria que combina comigo e com você, porque nós cremos pela palavra de Deus que Deus já criou todas as coisas. Lá na falada por Deus é que comanda todo o processo da criação, é que traz todo o processo da revelação e da consumação da obra de Deus. Nada mais precisa ser feito, porque Deus já fez, Deus já criou todas as coisas. E com isso nós aprendemos o quê? Que Jesus também participa da obra da criação. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3, de 1 a 3, diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio deles, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. 1:1. 1 João 1, lá o 1 João. O que era desde o princípio e o que ouvimos, o que vimos e com os nossos olhos vimos e contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. O que eu quero dizer para você? Eu estou falando que Jesus participou da obra da criação. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, versículo 3, que Deus criou o mundo pela palavra. Disse Deus, haja luz e houve luz. A palavra falada foi o verbo em ação. Foi a ação que deu o movimento da criação. A Bíblia diz, nós acabamos de ler lá em 1 João, capítulo 1, versículo 3, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O verbo estava com Deus, desde o princípio o verbo estava com Deus, era Deus e estava com Deus. O que eu quero explicar com isso? Em João 1:1 diz que o verbo era Deus e estava com Deus. O verbo é a palavra que Deus usou para criar o mundo. A Bíblia diz em João 1, versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de sabedoria. Quem se fez carne? Quem é esse verbo que se fez carne e habitou entre nós? Jesus Cristo. Então o verbo, a palavra falada de Deus, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 3, o verbo é Jesus Cristo. O verbo se fez carne, João 1:14. Se fez carne e habitou entre nós. Depois o apóstolo João, chamado apóstolo do amor, em 1 João capítulo 1, versículo 1, disse assim: o que desde o princípio nós ouvimos, que desde o princípio vimos com os nossos olhos, o que contemplamos, as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Aqui é uma testemunha de João, ele diz assim, ó, desde o princípio, quem era João? João era um dos 12 discípulos de Jesus. Ele disse, olha, desde que Jesus veio, eu toquei em Jesus, eu apalpei Jesus, os meus olhos viram Jesus. Eu toquei em Jesus, o que desde o princípio eu ouvi falar do verbo, desde o princípio eu ouvi falar do Deus Criador, esse Deus eu toquei, que foi Jesus. Esse verbo, ele fala assim, as minhas mãos apalparam, os meus olhos viram o verbo da vida. Eu vi, eu estive com ele, foi ele que criou os céus e a terra. Então Deus criou os céus pela palavra. Jesus participou da criação da obra de Deus. A palavra ruá, no Antigo Testamento, é um termo hebraico para vento, espírito e espírito. Já dabar é a palavra hebraica para a palavra. Então, ruá quer dizer vento. Quando falei espírito em espírito, uma coisa você sabe, quando falo em espírito, todos os animais têm vida. O sopro de Deus.
o sopro de Deus, o vento de Deus, aquele sopro que Deus criou todas as coisas. Mas no homem, ele colocou um espírito, que é a vida, o ser racional, diferente dos animais. Tanto que o animal não pensa. O animal, ele tem apenas instinto, ele apenas tem a vida. Mas eu e você, nós temos uma alma. Nós temos a vida de Deus dentro de nós. Por isso que a palavra ruá quer dizer vento, o sopro de Deus, que criou toda a criação. E também quer dizer o Espírito, lá em Gênesis 2:7, quando a Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas narinas o Espírito da vida. Tanto que eu e você, nós temos alma. Nós temos uma alma diante de Deus, nós temos um espírito, o que os animais não têm. Já a palavra dabar, hebraica, significa dabar, não quer dizer espírito, quer dizer palavra falada. Essa é a diferenciação de um e do outro. Então, o sopro do Elohim, o ruá, designa ao mesmo tempo o sopro da respiração, do vento, da vida, do espírito, a potência do Yahvé Adonai. A potência, o poder soberanio de Deus, do Deus Yahvé Adonai, aquele que cria, aquele que fala. Capítulo 40, versículo 12, a Bíblia diz assim: quem mediu com o seu punho as águas e tornou a medida dos céus aos palmos e recolheu uma medida o pó da terra e pesou o monte com seus pesos e os outeiros em balança? É uma pergunta que Deus faz a Isaías. Quem foi que mediu? Quem fez? É um ser superior. Na aula passada eu mencionei que é a metafísica que o homem estuda. A metafísica é aquilo que vai além da terra, além da física. É algo que talvez abstrato, que eu não posso apalpar. A mesma coisa é Deus. Você vê Deus? Você apalpa Deus? Não. Mas você sente Deus. E Jesus tentou explicar isso de uma forma tão simples para Nicodemos. Ele disse: Nicodemos, você vê o vento? Não. Mas ele disse: eu vejo quando ele sopra para lá ou para cá. Quando ele está soprando para lá ou para cá. Se eu pegar aqui e assoprar, eu estou vendo que está balançando a folha, porque é um vento. Mas eu não estou vendo o vento. Eu consigo pegar o vento? Não. Então Jesus disse para Nicodemos: olha, Deus é assim. Você não consegue pegar, você não consegue apalpar, senão o João que apalpou Jesus Cristo. Mas Deus é assim. Eu assopro, eu sinto o vento na minha pele. Eu sinto o vento quando bate no meu corpo. Eu não posso ver, pelos olhos da fé eu vejo, mas na carne, porque Ele é Espírito. Mas eu sinto Deus, eu sinto a presença de Deus. Então esse Deus é um ser superior, que ninguém pode medir esse Deus. Ninguém é capaz de medir Deus, que é capaz de ver como Deus fez, como Deus criou. A nossa mente humana não chega a uma compreensão tal. Porque Deus não se mede, Deus não se vê. Isaías 44, 24 diz assim: assim diz o Senhor teu Deus, e que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que te faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e espraiei a terra. Quem estava comigo? Ele continua dizendo, 45, versículo 12 e 13. Eu é que fiz a terra, e nela criei o homem. As minhas mãos estenderam os céus, e a todo o seu exército dei as minhas ordens. Quem criou o Espírito do Senhor? Ou o seu conselheiro ensinou? Assim foi Deus que fez. Ele disse: quem criou? Quem fez? Quem fez? Deus. Quem é capaz de entender esse Deus tamanho, grande e tremendo? Esse Deus que é a minha e a tua vida. Esse Deus que é acima de todas as coisas. Esse Deus que cria. Esse Deus que faz. O Espírito Santo também participou da obra da criação. Gênesis 1, 2 diz assim: a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Coisa linda. Antes nós vimos o quê? Que Deus criou
Ele criou a criação pela palavra, o verbo que é Jesus. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Aqui está a trindade de Deus. É por isso que lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27, quando Deus disse assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, vê que o verbo está no plural, façamos. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo criou o mundo e todas as coisas, a mim e a você. Espero que você tenha aprendido algo especial da presença de Deus, algo assim que Deus cria, e a tua palavra tem poder, tudo aquilo que você fala tem poder, você é uma criatura especial de Deus. Por isso eu quero dizer a você, que talvez está afastado da presença do Senhor, volte para esse Senhor que te criou, volte, porque você tem uma alma, e ela precisa se encontrar com o Todo-Poderoso. Você talvez que está desviado, afastado, ou você que quer Jesus na tua vida, Ele está aqui, pronto para te receber. Se você gostaria de aceitá-lo como Senhor e Salvador, faça comigo essa oração agora. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por cada vida que está na tua presença. Por isso, ó Deus, que nesse momento se sentiu tocado por ti. Deus que quer renovar a sua aliança contigo, que quer depositar a sua vida diante de ti e quer, a partir de hoje, ter um compromisso sério contigo, dizer, Senhor, eu quero andar contigo. Eu quero saber que tu me criou com um propósito, que tu me criou para ser um vencedor, para ser uma vencedora, que tu me criou com um propósito de ser a tua imagem, a tua semelhança nessa terra. Que tu me criou, porque eu sou alguém especial nas tuas mãos. É por isso, Pai, que eu te peço agora, visita o que está doente, o que está triste, o que está abatido, ou aquele que talvez está fraco na fé, Pai. Levanta ele pelo poder da tua palavra. Levanta esse irmão, essa irmã, Senhor, pelo poder da tua palavra, Pai. Abençoa, Pai, em o nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e até a próxima.